apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, somente o versículo 9, que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento faz inchar toda uma massa. Irmãos, esse capítulo 5 de Gálatas, ele é especial porque nos traz um contraste entre uma vida espiritual e uma vida carnal. Ele traz uma visão para a igreja da seguinte maneira: que um pouquinho de fermento pode inchar toda uma massa, pode levedar toda uma massa. Irmãos, o que é o fermento? Antigamente o fermento ele era feito com pão estragado e se usava com a massa nova para poder fazer a massa nova inchar e assim fazer o pão no coração do homem. Eu hoje quero mostrar para a igreja, para você no dia de hoje, sobre 4 fermentos que hoje há no meio da igreja. 4 fermentos que hoje existem na igreja, infelizmente. A corrupção, a desintegração espiritual chegou em nosso meio. E um pouquinho de fermento, coisinha mínima só, de pecado, ele pode fazer inchar toda uma massa. Com base nesse texto, do versículo 9 de Gálatas capítulo 5, eu quero te mostrar sobre o que pode inflar, o que pode inchar, o que pode corromper a obra de Deus. Primeiro fermento que hoje há na igreja é o do desânimo para orar. O desânimo na oração. Nós temos em Tiago, capítulo 5, lá no versículo de número 16, diz assim, Tiago, fala assim, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Um crente de oração, uma mulher de oração, um homem de oração, um jovem de oração, aquilo que ele ora a Deus com integridade, com justiça, a sua oração possui um forte efeito. Mas, amada igreja, um pouquinho de fermento que chegue em nosso coração para podermos desejar parar de orar, que nos causa o desânimo espiritual, ele pode levedar, ele pode corromper toda uma obra. Quando a igreja ora, o certo é, ela alcança vitórias, almas são libertas, pessoas são curadas, Deus faz na obra coisas grandes e maravilhosas. Mas quando a igreja não ora, ela retrocede, ela perde vitórias, ela perde o contato com Deus, ela perde o diálogo com Deus, ela perde o andar, ela perde o viver, ela perde a comunhão com Deus pela falta da oração. Irmãos, a perca da oração, esse fermento que causa em nós o desânimo na oração, ele causa em nós a perca da alegria de falar com Deus. Hoje já virou uma coisa para cristãos rotineira. O dia passa, a noite vem, a noite encerra, o dia começa e nós mal falamos com Deus. Esse fermento, ele causa no cristão, no crente, a perca da alegria do falar com Deus. Ele causa também no cristão a perca de vitórias e a falta de crescimento espiritual. E esse fermento da perca do prazer da oração, ele resulta em crentes doentes espiritualmente. Um pouquinho de fermento, ele pode inchar, levedar toda uma massa. Cuidado com esse fermento, irmão. Hoje, ele chega em nosso coração da seguinte maneira: eu estou cansado, eu não vou orar, eu estou fadigado, amanhã eu oro, depois eu oro, e assim o negócio começa a crescer, aonde era um pouquinho de fermento, o negócio começa a inchar e começa a tornar cristãos doentes espiritualmente. Esse fermento, ele causa em todo um corpo, em toda uma igreja, a fraqueza, a frieza espiritual. Note que hoje, meus irmãos, temos cultos onde a frieza dominou corações,
onde a frieza dominou os cultos por falta da prática da oração. Segundo o fermento do descomprometimento com a obra de Deus. Aleluia! O que isso causa? Ele causa perca da alegria, em servir ao Senhor. Em algumas cidades, em algumas regiões, um movimento chamado movimento dos desigrejados. E esse movimento está crescendo cada vez mais. Pessoas estão perdendo o prazer de cultuar, o prazer de congregar, o prazer de estar na igreja, irmãos. Esse fermento, ele tem causado no cristão a falta de interesse em buscar ao Senhor. Cuidado com esse fermento. Não perca o prazer em congregar. Não perca o prazer em buscar ao Senhor. Não perca o prazer em ser um cristão que não quer mais servir a Deus, não quer mais adorar a Deus nos cultos, que não quer mais ter comunhão na Santa Ceia. Não perca este prazer, meu irmão. Esse fermento, ele causa na igreja a fraqueza espiritual da igreja. Aleluia, irmãos, cuidado com esse fermento. Nós temos de Deus um compromisso em congregar, em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Primeiro fermento do desânimo na oração. Ele causa na igreja a frieza espiritual. Segundo fermento, o fermento do descomprometimento com a obra de Deus. Ele causa na igreja a fraqueza espiritual da igreja. É um pouquinho de fermento, ele pode levedar, ele pode inchar toda uma obra. Aleluia! Terceiro fermento, o fermento da rebeldia. Meu Deus do céu, misericórdia, irmão. Esse fermento, o que havia lá em Corinto, uma divisão. Eu sou de Paulo, assim falavam alguns. Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Irmão, corpo dividido não cresce, não prospera. Rebeldia na igreja é igual ao pecado de feitiçaria. Rebeldia, crente rebelde, que não ouve pastor, não obedece a liderança. Isso é rebeldia, meu irmão. Isso é rebeldia. Cuidado com esse fermento. Ele pode causar no corpo de Cristo a divisão. Esse fermento, ele provoca na igreja a morte de uma igreja. É uma chaga, é uma enfermidade diabólica que deve ser sim, aleluias, cair por terra. Aleluias. Deve sim cair por terra isso na igreja. Toda rebelião é diabólica, amada igreja. Um pouquinho de fermento, ele provoca na igreja um inchaço de toda a obra. Fermento da rebelião, ele causa na igreja a morte espiritual da igreja. Aleluia, cuidado. Hoje nós temos cristãos que estão aí na igreja, estão a pastorear pequenos grupos na igreja e arrancar o foco pastoral dos membros. Não aceita ser pastoreado e quer pastorear pequenos grupos na igreja. Meu irmão, cuidado. Rebeldia, rebelião é pecado. É pecado. Quarto fermento que há na igreja. E último, o fermento do embaraço. Apóstolo Paulo falou para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, ele falou assim: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Primeira coisa, Deus te chamou para poder o agradar. Segunda coisa, estamos em uma guerra espiritual. Terceira coisa, e nessa guerra espiritual, o Deus que nos chamou para poder o agradar, nos diz: se eu estou em guerra, eu não posso militar, não posso guerrear, me embaraçando com o negócio dessa vida. Irmão, esse fermento do embaraço,
ele causa na igreja o ecumenismo espiritual. Vou te falar o porquê. A união de diferentes cultos e doutrina, reinterpretando seus elementos. Já temos por aí afora igrejas evangélicas que estão colocando em nossos altares para poder pregar, para poder palestrar para os nossos membros. Pessoas adeptas aos espiritismos, pessoas adeptas a feitiçarias. Já temos pastores que estão frequentando o centro de Umbanda, maçonaria. Estão unificando coisas que são bíblicas com coisas que são mundanas e carnais. O embaraço hoje também chegou na igreja pela política. Irmãos que estão fazendo aliança com políticos espíritas, macumbeiros e feiticeiros. Irmãos, somos luz. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Somos luz, irmão. Fuja do embaraço. Não se embarace com o negócio desta vida. Viva a diferença como luz, como o sol nesta terra. Deus te chamou para poder ser luz e não para se embaraçar com coisas terrenas, com coisas carnais e diabólicas. Esse fermento, ele traz alianças com o mundo. Esse fermento do embaraço, ele quebra os valores espirituais na igreja. Tudo tornou aceitável. Misericórdia, Jesus. Temos que vigiar, irmãos. Você faz parte do corpo de Cristo. A tua vida, a tua história é para a glória de Deus. O teu andar é para a glória de Deus. O teu falar é para a glória de Deus. A tua família é para a glória de Deus. Não se embarace com negócios desta vida. Esse fermento, ele traz alianças com o mundo. O linguajar, a vestimenta, as práticas, uniões amorosas com mundanos, com carnais, com pessoas que não fazem parte de nosso meio. Meu Deus, para alguns isso parece uma coisa chata, taxativa, uma coisa insuportável, um cristão quadrado, irmão, mas se você quer ir para o céu, viva a diferença com base na palavra de Deus. Aleluia. Um pouco de fermento, ele pode inchar toda a massa. Esse embaraço que hoje é na igreja, ele estará a quebrar